Fala galera, Rato Matheus na área. Mercado sobe, mercado desce, tá liquidando para todo lado e tem alguns fatores que estão influenciando aí esses movimentos. Então fica até o final do vídeo para você entender isso um pouco melhor. Como vocês podem ver na minha tela aqui, cara, nos últimos dias nós estamos vivenciando aí alguns momentos de queda muito forte no Bitcoin, tá? A gente viu ele sair ali de quase 22 mil dólares e atingir o fundo de 2022 que foi em 15.600. Inicialmente isso daqui estava relacionado ali com a FTX e a queda dela, né? E aqui recentemente a gente está vendo uma pernada de alta que começou por causa da inflação norte-americana. A gente estava com o RSI muito lá embaixo, 17 pontos, e a gente viu com o passar do tempo um alívio dessa força vendedora, e a gente viu aqui que 10h30, que foi quando saiu o dado, a gente teve uma reação muito positiva do mercado, empurrando ele um pouquinho para cima. Depois de ter caído muito, a gente conseguiu recuperar aí seus 6%, tá? Não é tudo, mas vamos entender melhor por que esses movimentos estão acontecendo. Bom, como a gente falou já, a queda está relacionada com alguns vídeos anteriores que a gente falou da quebra da FTX. Basicamente essa corretora tinha muitas posições alavancadas e ela mantinha boa parte da sua reserva de capital em uma moeda própria que eles mesmos criavam. Então ficou muito subjetivo esse lastro, o pânico tomou conta e ela veio à insolvência. O que é insolvência? Quando você tem dívida maior do que o seu patrimônio. A FTX já não tem dinheiro para cobrir tudo que foi depositado nela e tudo que se esperava. Então começou esse pânico, beleza, e isso começou a derrubar o mercado cripto. Só que hoje, ratos, na quinta-feira, a gente viu aqui, como vocês podem ver na minha tela, às 10h30, a divulgação desses números aqui, IPCs. Tá? A gente saiu até o do Brasil, inclusive, o IPCA. Mas aqui a gente vai falar sobre esses dados aqui dos Estados Unidos. Por quê? Cara, isso daqui é basicamente o número da inflação nos Estados Unidos. Então o que a gente pode ver? Esses quatro aqui são muito importantes da gente ver, principalmente esse daqui, o IPC anual. O que é o IPC anual? É o índice de preços ao consumidor acumulado no ano em outubro. Então a gente está vendo aqui um 7,7 contra 8 do esperado. Todos eles estão vermelhos, vocês podem ver, e apesar de estarem vermelhos, isso não é ruim. Por quê? Porque a gente está literalmente com inflação menor do que se esperava. A gente já havia conversado aqui anteriormente que na última reunião de taxa de juros nós estávamos com 50% de um lado achando que a gente ia aumentar meio ponto percentual na próxima e com outro 50% achando que era 0,75 pontos no próximo encontro do Fed. A gente vai ver aqui hoje que já não está mais nessa proporção, tá, ratos? Com essa queda da inflação, a gente pode ver aqui 85 contra 14,6. E vocês podem ver aqui, ó, não falei de 50-50, tá aqui, ó, semana anterior. Então, isso veio dar muita expectativa para o mercado, isso é muito positivo para os mercados de capital de risco, tá? De tecnologia, que é inclusive Nasdaq, é o próprio Bitcoin, Ethereum e por aí vai. Então, isso daqui no meio dessa turbulência toda vem para dar um respiro para o Bitcoin. E aí já surge aquela pergunta, tá, isso daqui vai ser suficiente para reverter toda a queda, Rato Matheus? Cara, é muito difícil falar que vai conseguir, tá? Isso, no meu ponto de vista, é um movimento de alívio aqui, até porque a gente tem simplesmente a FTX ainda em aberto, tá? Essa questão ninguém sabe como vai desenrolar. Então, na hora que a gente vê como de fato vai se desenrolar, aí a gente já pode pensar, talvez não venha mais queda pela frente. Mas é fato que enquanto a gente não vê o desenrolar dessa história de verdade, não tem como achar que a gente encontrou de fato o fundo, mesmo com essas pernadas de alta, tá? A gente pode ver um novo aumento em dezembro menor do que se esperava, o que também vai ser muito positivo para o mercado, mas se a FTX de fato quebrar e levar com ela outros players significativos do mercado, o mercado cripto pode sangrar ainda mais. A gente pode ver aqui, Rato, Nasdaq dispara 5% após alívio na inflação alimentar apostas de aumentos menores de juros. O Nasdaq subia mais de 5% nesta quinta-feira, depois de dados mostrarem que os preços ao consumidor nos Estados Unidos aumentaram menos do que o esperado em outubro, alimentando expectativas de que o Fed possa reduzir o tamanho de suas futuras altas de juros. O Departamento do Trabalho informou que os preços ao consumidor avançaram 7,7% nos 12 meses até outubro, enquanto o núcleo do índice, que exclui os preços voláteis de alimento e energia, aumentou 6,3% na mesma base.
Economistas consultados pela Reuters esperavam altas de 8% e 6,5% respectivamente. E aqui a gente já pode de fato comparar com essas expectativas, 6,5% e 8%, e elas foram sim abaixo. Então isso animou aí os investidores. É um bom sinal para o Fed, está tudo indo na direção que o Fed quer, disse Robert Pavlik, gerente sênior do portfólio de Dakota Wealth. Considerando apenas estes dados, isso permitiria ao Fed aumentar os juros em apenas 0,5 ponto percentual em vez de 0,75. Os dados levaram os operadores a ajustar suas apostas no aumento de juros, com as chances de um aumento de 0,5 ponto em dezembro saltando para mais de 70% de 45% antes de divulgados. E aqui, errados, fica nítido que a gente já está precificando uma futura redução no aumento da taxa de juros e isso começa a abrir espaço para o mercado cripto. Daqui para frente parece que a gente já está vendo uma luz no fim do túnel, tá? É isso que significa abaixar o ritmo do aumento de juros nos Estados Unidos. A gente consegue ver que eventualmente o mercado de capital vai começar a se valorizar, o mercado vai voltar a ter mais liquidez, mais dinheiro sendo injetado e a renda fixa já não vai ser tão atrativa assim. Mas óbvio que a gente está falando de coisa aqui de ano, tá? Pelo menos até isso de fato tudo se desenrolar e acabar, começar de fato a reduzir taxa de juros, eu imagino isso para outubro, novembro do ano que vem, tá bom, rato? E só para finalizar esse vídeo, eu queria te dizer isso daqui, cara, é muito importante ficar de olho nesse andamento da saga da FTX da Binance, tá? Tem esse site do Cointelegraph que eles atualizam aqui a cada dia que passa o que tá acontecendo, o que tá tendo de novidade nesse caso. Então, cara, fica muito esperto com esse movimento da FTX, porque isso aqui pode afundar o mercado ainda mais, ou se vir alguma coisa muito positiva, pode animar o mercado, tá? A gente tem que ficar de olho dos dois lados. Mas o Cointelegraph ao vivo aqui está transmitindo essa saga, e como eu falei, aqui eles estão trazendo por dia todas as atualizações para este site. Vocês podem ver aqui, ó, todas as datas são tempo universal coordenado. As atualizações estão na ordem inversa, as atualizações mais recentes aparecem no topo. Então, cara, vê para que lado que vai essa história da FTX, não se alavanca, mas saiba que o mercado deu esse rally de alívio por causa da taxa de juros que veio positiva. Se os números continuarem muito positivos, a gente vai ver ainda mais expectativa na reunião do Fed em dezembro. E se ela de fato concretizar esse meio ponto percentual, o Bitcoin pode crescer mais um pouquinho também. Tá? No mais, fica ligado porque qualquer bomba pode derrubar o Bitcoin de novo. Não acho que agora vai ser o fundo do fundo, pode ser que seja, mas entrar com todo o seu capital agora não é uma coisa inteligente, vai acumulando por faixa de preço. No mais, não deixe de conferir o treinamento Descomplicando as Criptomoedas. A gente explica direitinho essa história do dólar. A gente fala por que ele está tão forte neste momento. A gente fala sobre segurança de carteira, DeFi, oráculos. Então ele está bem completinho para você entrar no mundo cripto sabendo o que você está fazendo. Mas obrigado, até o próximo vídeo, ratos.